Fala pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência à escatologia do Novo Testamento e hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. Esse que é um dos pontos de maior controvérsia, com certeza, na igreja, né? Uns chegam até a não acreditar no arrebatamento e alguns acreditam em arrebatamento de formas que a Bíblia também não fala. Então, vamos ver o que as Escrituras falam sobre o arrebatamento. E eu queria falar com vocês usando um dos principais textos desse assunto, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ok? A partir do versículo 13. Então, vamos lá comigo. Olha só. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que está acontecendo aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Lembra que no nosso último vídeo nós falamos sobre a ressurreição dos mortos? Então Paulo ele está trazendo à memória essas questões escatológicas, esses assuntos que estão relacionados à volta de Jesus. Por quê? Porque as pessoas estão se entristecendo como pessoas que não acreditam na ressurreição, que não têm esperança naquilo que vai acontecer. Então, isso, né, esse ponto, essa carta, nesse momento, Paulo está sendo alguém pastoral. Paulo está trazendo um consolo através da escatologia, ok? Então, isso é muito importante a gente entender o contexto, né, o cenário dessa carta para compreender aquilo que Paulo está falando, ok? Versículo 14, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Olha só, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, ou seja, nós não seremos arrebatados antes, é isso que ele está falando, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Olha só, lembra no último vídeo que nós lemos 1 Coríntios capítulo 15 e nos versículos 50 até o 55 ele fala sobre essa transformação daqueles que estão vivos em um corpo mortal que não pode herdar o reino a um corpo imortal que pode herdar o reino por causa da eternidade, ok? Ele diz que esse fator de transformação do corpo ser transformado, ele vai acontecer em um instante. O nosso corpo, em um instante, ele se tornará imortal. Isso vai acontecer no que? Na última trombeta. Então, a última trombeta e a trombeta de Deus são a mesma trombeta. Não são trombetas diferentes. Então, infelizmente, os nossos irmãos dispensacionalistas, né, estão errados. Infelizmente, porque juntando os textos nós vemos claramente é o mesmo assunto, é o mesmo cenário. E num momento Paulo afirma que é a última trombeta. No mesmo assunto, em outro momento, Paulo afirma que essa é a trombeta de Deus. É óbvio que é a mesma trombeta, não são trombetas diferentes. Dizer que uma trombeta do arrebatamento vai ser uma e a outra é um erro muito sério de texto, do contexto, de tudo aquilo que está sendo tratado. Então, nós vamos ser sinceros com aquilo que é a palavra. Não posso enxertar nada daquilo que não está descrito na palavra de Deus, ok? Outro ponto que nós temos que analisar. Paulo não está interessado em abordar pontos escatológicos. Por isso que é um texto muito tranquilo. Ele não está trazendo uma tensão sobre os fatos que antecedem esse momento, que serão dramáticos, ok?
que é todo o período da grande tribulação, porque ele está sendo alguém pastoral, tentando trazer esperança para aqueles que estão tristes com os seus amigos, irmãos, seus parentes que morreram em Cristo Jesus, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade, né? A trombeta de Deus, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Então, o intuito, ok? Esse aqui eu vou grifar aqui até mais forte na minha Bíblia. O intuito de Paulo é trazer consolo com essas palavras. É um assunto escatológico, é um assunto que fala sobre a volta de Jesus, mas ele não está trazendo todo o peso de todas as informações acerca desse período. Ele está apenas querendo informar que nós não podemos nos entristecer como os demais, como as pessoas que não têm esperança alguma. Por quê? Porque Cristo vai trazer na sua volta a vida eterna para todos aqueles que creem nele e que morreram acreditando nessa palavra. Todos eles vão voltar à vida, ok? Então, nós temos que entender isso. O arrebatamento, ele é algo que vai acontecer. Você pode abrir também Mateus capítulo 24, do versículo 29 até o versículo 31. Jesus está falando de arrebatamento, Jesus está falando da sua vinda gloriosa, triunfal, e ele fala sobre arrebatamento quando ele diz que os anjos reunirão de todas as partes da terra os santos, os escolhidos, e eles serão reunidos nos ares. Então, nós precisamos entender isso, ok? Você precisa entender, você vai ser arrebatado. Isso é um fundamento muito importante. O arrebatamento, nós já falamos isso, está lá no vídeo sobre a volta triunfal de Jesus. Você pode assistir lá também, vai ter um card aqui em algum lugar dessa tela para você assistir esse vídeo. Nós seremos arrebatados, ok? Então, nos últimos dias, você não precisa correr atrás de nenhum anticristo. Pelo amor de Deus, não vai atrás do Henrique Cristo. Pelo amor de Deus, o Henrique Cristo não vai te salvar. Nenhum Messias vai te salvar a não ser Jesus Cristo. Yeshua, Hamashia, Yeshua, o Messias. E ele vai te buscar. Ele vai nos buscar e vai nos levar para os ares, ok? Agora, um ponto muito importante sobre o arrebatamento é que nós não iremos para o céu. Meu Deus! Polêmica. Sim, nós não vamos para o céu nesse momento, ok? Nós não vamos para o céu. Jesus está nos reunindo em todas as partes do mundo, a partir das nuvens, ok? Preste atenção. Seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, ok? Essa palavra ares, ela está relacionada à atmosfera. Então Jesus não vai nos tirar da terra nesse momento. Nós vamos vamos sair da terra, né? Do solo, mas iremos aos ares, na nossa atmosfera terrestre, para sermos reunidos para algo muito importante, ok? O que vai acontecer? Nesse momento, né, o nosso corpo será transformado e nós seremos arrebatados, ok? Então nós precisamos ter um corpo imortal para suportar o arrebatamento, isso é muito importante. Então você não vai virar uma luz mágica e as suas roupas vão cair, ok? Tá bom? Isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Isso é coisa, bota aí a imagem aí, Matt, né? As luzinhas subindo, as roupinhas ficando, acidente de carro, tudo. Isso não existe, ok? Isso não está descrito na Bíblia. Você acabou de ler e nada disso está descrito aqui, assim como nós vimos no vídeo passado, você pode assistir ele, quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, ele vai falar sobre essa
transformação no nosso corpo, ok? E isso não é nos transformar numa luz, como eu falei, a nossa esperança não é que sejamos fantasmas, mas que teremos um corpo imortal. Mas o design do seu corpo é esse aí, então se contente com o nível de beleza que você tem, tá bom? Então nós seremos conduzidos nos ares para um lugar. Nós seremos todos levados, todos os cristãos de todas as eras, seremos levados para Jerusalém, onde o anticristo estará fazendo guerra contra o povo de Israel. A partir desse momento, né, você pode ler, se nós criássemos uma linha temporal, seremos arrebatados e o próximo passo desse arrebatamento é a profecia de Zacarias capítulo 14. Nós estamos falando sobre a escatologia do Novo Testamento, mas eu queria trazer esse texto do Antigo Testamento que ele se encaixa perfeitamente com esse contexto do arrebatamento ou para onde nós seremos arrebatados. Então vamos lá comigo, você abre a Bíblia, ok? Em Zacarias, capítulo 14, ok? Vamos lá, olha só o cenário disso aqui. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que os seus bens serão saqueados diante de vocês, e eu reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. As nações, para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Olha só o cenário caótico. Esse cenário é o cenário da guerra que haverá de Israel contra o império do anticristo, ok? Quando o anticristo se levantar, se declarando Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ok? Quando ele se declarar Deus, o povo de Israel vai negá-lo como um aliado. Eles teriam feito uma aliança política com essa figura, com esse personagem, e agora com essa blasfêmia, com essa abominação da desolação, que é o homem se declarar como Deus, Israel vai fazer guerra contra o anticristo, ok? Então esse é o cenário, esse é o tempo desse acontecimento. Olha só, versículo 3. Então o Senhor sairá para lutar contra estas nações, como fez no passado. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale. Ele está falando para o povo judeu, ok? Pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus, olha só essa parte. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Leia na sua Bíblia. Então Jesus voltará com todos os seus santos. Agora o Matt vai colocar a cena aí do Avengers Endgame. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer, ok? Essa guerra de Israel contra o anticristo vai terminar e vai ser concluída com essa vitória gloriosa de Jesus. Imagina um exército imortal, a qual não pode morrer, não pode ser ferido. E esse exército exala glória de Deus, ok? Isso é o que vai acontecer. Então, o nosso arrebatamento tem um propósito muito específico de nos conduzir com Cristo, como um exército para lutar contra o anticristo no final dos tempos. Esse é o objetivo do arrebatamento, não nos levar para as regiões celestiais.
Isso é um tema para um próximo vídeo, ok? Vou te deixar curioso mesmo, mas se você entender um pouco mais sobre arrebatamento, se você não pensava dessa forma, né? Se você nunca tinha parado para pensar sobre isso, comenta aqui embaixo. Nos ajude a saber a sua opinião também. Se você não acredita no que nós estamos falando, você também pode deixar a sua opinião, deixar o seu comentário aqui. Você é bem-vindo, ok? Mas não se esquece de curtir, de compartilhar. E se você não é inscrito, cara, tá perdendo tempo. Nós temos vídeos sobre escatologia todas as semanas e isso vai aumentar a sua fé, isso vai te ajudar a crescer como um cristão de várias formas, ok? Agora eu queria falar para você o seguinte: se você tem alguém que você conhece, um amigo, um parente, alguém que está abalado por causa da morte de um ente querido, cara, fala sobre escatologia, fala sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. A morte perdeu todo o seu poder e ela foi tragada na vitória de Cristo Jesus. Então creia nisso, ok? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera.